carrilhão. Mas olha, boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 15 de fevereiro de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2209, tem 6 páginas, 47 elogias e 17 máximas. Quem redigiu o verbete da monarquia dentro da parapatologia foi a especialista, a nossa professora, que é a Laura Sanches, que está assessorada pela princesa Fabiana e pelo plebeu Loche. Tá certo? Agora, definição. A monarquia é a forma de governo na qual o chefe de Estado, a quem se outorga o título de monarca, rei, rainha ou equivalente, exerce poder absoluto, vitalício e hereditário sobre o povo e o país, tendo origem e estabilidade nos últimos séculos, a partir do feudalismo. É bom a gente dizer que aqui está falando nos últimos séculos, porque já existia monarquia até na antiguidade, mas não era essa mesma monarquia. Essa monarquia moderna veio depois do feudalismo. O povo brasileiro tem dificuldade de entender isso. E tem muito escrito histórico que está errado sobre isso. A assinatura pensênica anticosmoética, os frutos ainda vivos do feudalismo, as legiões de bajuladores privilegiados, os reinados mantidos ainda em múltiplos países, a monarquia mais antiga do mundo, a pseudo-justiça dos reis, a queda da monarquia francesa, o ato de caminhar para trás diante do rei, os envenenamentos dos Médicis, os interesses mantidos a qualquer preço. Tem muita coisa aqui, ó. Eu quero dizer que tem mais de 20 linhas a patologia. Agora, a baratosfera, os estigmas paragenéticos, a paracomatose evolutiva, o anacronismo evolutivo. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre a taxologia com 3 modalidades de monarquias citadas na ordem alfabética. Depois, nos países, tem 43, onde a monarquia ainda é vigente, correspondendo aproximadamente a 17,5% do total de países do planeta. Isso é do ano base 2011. Depois tem o tópico dos títulos, com 13 níveis de títulos nobiliários empregados para designar as personalidades monárquicas. Vai do imperador até o senhor, que é a madame, o lorde. Depois tem tratamentos, são 9 pronomes de tratamento relativos às nobrezas, listados na ordem alfabética. Quer dizer, vocês aqui podem estudar tudo, inclusive as coisas mais vomitivas, estão sendo mostradas aqui de uma maneira elegante. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos antepassado de si mesmo, cacoete holobiográfico, coerção social, feudalismo e rainha. Frase enfática. Ainda mantida pelas sociências patológicas, a monarquia alimenta e incentiva cultos absurdos, obsoletos e degradantes para os países afligidos, longe de atingirem o universalismo. Agora, você ainda sustenta, defende, aplaude, deleita-se ou mantém sonho dourado relativo à monarquia? Ou já demonstra alguma afinidade à ideia do Estado mundial? Na filmografia tem 2 fontes. Na bibliografia nós temos 11 fontes. Agora, a mega análise, nós fizemos aqui, e o João Paulo também, 20 itens mais sérios para nós estudarmos o processo dessa monarquia aí. Governo, poder, reinado, antidemocracia, absolutismo, ego-penseridade, totalitarismo, trono, arrogância, coroa, corte, riqueza, realeza, dinastia, elite, aristocracia, sociologia, politicologia, paradireitologia e interprisiologia. Melhor da história é que no fim está interprisiologia.
Isso aí é o resumo de tudo. Agora, no verbete do dicionário, hoje nós temos aí a conviviologia, onde esse verbete é mais holobiográfico, holobiográfico-lógico, onde nós mostramos aí a situação nossa, que eu abri o jogo aqui, para mostrar o que eu penso a respeito da minha situação, para dar um exemplo para vocês, que muitos de vocês vão acabar também identificando a sua para-identidade intermissiva. Não é bom, né? Ficar sabendo aí. E eu estou mostrando o que é, estou bancando com 5 bairros. Agora, os processos de questionamento. Até que ponto a característica anonimato é pertencente à pusilanimidade ou à serenologia? De que modo posso avaliar e entender isso melhor? Olha aqui. Anonimato do serenão é para não humilhar você, que ele não aparece do jeito que ele é. Você está pensando que você está muito claro, não está nada, é o contrário. Agora, ó, ele é do Rio Grande do Sul, deve ser da turma do elitismo, está achando ruim o processo de a gente falar bem de anonimato. Mas veja, é um negócio sério, pensa bem nisso. Coisa séria, anonimato serenão. O senhor poderia falar 5 profissões altamente cosmoéticas e o porquê de cada uma? Sim. Educador, médico, psicólogo, enfermeiro, consciência terapeuta. Educador, porque vai esclarecer as coisas, educar o povo, que é o que a gente precisa mais é de educação. A evolução só se faz pela educação. Sem educação não há evolução. Então, o educador, seja ele qual for, positivo, principalmente aquele que trabalha, por exemplo, com a TARES, a tarefa do esclarecimento, vale a pena. Agora, eu estou vendo a Mercedes chegar toda arrumada, isso é por causa da monarquia, é isso? Eu nunca vi ela tão arrumada, olha o cabelo dela, as coisas todas. Se a monarquia é isso, olha lá, ela quer sair da plebe. Agora aqui, médico, o médico que pode ajudar os outros, tá certo? Psicólogo, a mesma coisa. O enfermeiro, que é o cuidador, também é muito importante, é uma das maiores profissões que tem. Consciência terapeuta, porque também ajuda. Tudo é uma tarefa do esclarecimento. Mas tem também a TACON no meio, etc. Tal. Sobre TENEPS, dentro das 3 horas sugeridas no manual da TENEPS, fazer a TENEPS às 5 horas da manhã, surge alguma necessidade de viajar às 5. Poderia fazer às 4? Dentro das 3 horas, pode variar o horário? Sim. Por isso que a gente dá no início. Agora, com o passar do tempo, você deve fixar seu horário. Agora, siga as inspirações do amparador de função da TENEP. Ao fazer o arco voltar crânio-chacral na minha esposa, ela recusou. Dizia não se sentir bem. Em seguida, beijei-a na face e reclamou de um líquido gelado que diz ter saído do meu nariz. E a sensação gélida no rosto dela continuou por longo período. Eu não senti nada, só as narinas geladas. Poderia ter sido ectoplasma, eu sei da dúvida. Faz mais experiência, você vai ver. Isso é ectoplasma. Agora, a senhora verbetógrafa. Coloquiologia, página 41, 2, o item. Poderia nos explicar o sentido do segundo colóquio? Com monarquia não se mexe. Então, essa, na verdade, é uma coloquiologia de cosecha própria, minha, né? Porque cada vez que eu vou na Espanha ou que eu converso com alguma pessoa que tem relação com a Europa, você não tem espaço para criticar a monarquia de uma forma objetiva. Eles sempre defendem a monarquia, então é aquela coisa, com a monarquia não se mexe, né? Inclusive os meios de comunicação, a mídia, ela tem muita dificuldade para colocar qualquer crítica, é tudo muito censurado. Você deve ter visto a dificuldade que eles tiveram com esse cara da monarquia que roubou lá, né? Um dangari, exatamente. Não se pode falar mal. Fatologia, página 41, primeira linha. Como podemos identificar com exatidão os sinais da presença das legiões de bajuladores privilegiados dos reinados mantidos ainda em múltiplos países? Bom, toda aquela pessoa que ela goste, defenda a monarquia, já não deixa de ser um bajulador da própria monarquia, né? São os enxuga-gelo da monarquia. Os próprios jornalistas que vão a favor, a própria mídia, são os bajuladores, né? Na parafatologia, página 42, segunda linha. Poderia ampliar
os estigmas paragenéticos. Sim, os estigmas paragenéticos. Não sei se vocês sabem que na maioria das monarquias mais antigas, os irmãos casavam com os irmãos, os primos com os primos. Então tinha uma série de dificuldades somáticas e incluso mentais, doenças mentais a causa desse cruzamento, né? Então esses estigmas, às vezes eles ficam incluso a pessoa vai levando vida tras vida. Por exemplo, vamos supor uma rainha que ela teve muito problema mental. Aí ela vai ressomar e provavelmente ela vai ainda arrastrar algumas sequelas daquela doença. Na efeitologia, página 42, poderia ampliar os efeitos colaterais sobre o temperamento pessoal ocasionado pelas vidas dentro da monarquia. Então, vamos supor que uma pessoa ela tivesse muitas vidas dentro da monarquia, elas poderiam ser consecutivas ou não consecutivas, e isso vai fixar um determinado temperamento nela de uma forma muito profunda. A pessoa vai ser arrogante, a pessoa não vai ter flexibilidade, a pessoa vai querer ser muito perfeccionista, ela vai querer ser atendida nas suas necessidades no momento que ela quer, e ela acha que isso é um direito dela, porque ela viveu muitas vidas nessa condição de temperamento. Então esses efeitos ficam e a pessoa vai ter que ir limpando isso e reciclando de uma forma muito profunda. Sobretudo, ela primeiro vai ter que identificar que aquele temperamento vem daquele processo da monarquia e daí ela vai começar a trabalhar. Gostaria de saber como explicar e quais seriam as causas e consequências da consciência ressomada no plano físico que leva a vida procurando por assuntos bestiais e irrelevantes, vícios na sexualidade, baladas, programas de TV com futebol, reality show, bebidas e cigarros. Na minha família tem exemplo disso. Seria uma forma de fugir da responsabilidade da evolução ou seria falta mesmo de compreensão das coisas? Não, as duas coisas servem, né? Tudo se equivale ao que você está falando, é uma coisa só. Fugir da responsabilidade, não ter compreensão das coisas é a mesma coisa. Qual é a teoria que a conscienciologia tem a respeito dessas personalidades? E qual seria a melhor abordagem para tentar abrir o campo de visão dessas pessoas? Seria bom você ver um livro que eu escrevi, tem 1.500 páginas. Chama-se Homo Sapiens Reurbanizados. Olha lá que você vai ter ideia. A verbetógrafa poderia expandir na quarta linha da interaciologia, página 42, a interação dupla rei-primeiro-ministro. Se você vê na listagem da página 44, tem 43 países que eles ainda têm monarquia. Só que essa monarquia ela é uma monarquia parlamentarista, ela não é absolutista. Então, o rei ele sempre está em contato com o primeiro-ministro. Vamos supor, por exemplo, a rainha da Inglaterra, ela é a rainha de muitos desses países aí, mas ela precisa, para poder exercer um pouco do seu poder, ter contato com esses primeiros ministros, né? Então, seria para ela poder ainda ter uma presença nesses países de uma forma mais marcante. Tenho dúvida com relação à dessoma. Se vamos para a baratosfera ou alguma comunex, temos permissão para sair? Aí o problema é o seguinte: quanto mais lucidez a pessoa tem, mais liberdade ela tem, é o livre-arbítrio. Visitar familiares de outros países, ou é como relatado nos livros espíritas, não podemos até ter mérito. Não, tudo é um processo de lucidez e cosmoética. Não depende de crença nem de fé, nada disso não. É lucidez. Na fatologia, página 42, segunda linha, poderia nos explicar os castelos sem banheiro? E na quarta linha dessa página, o sexo com reis. Bom, os castelos sem banheiro, isso é uma realidade, né? Um pouco eu coloquei essa ideia para desmitificar essa ideia de suntuosidade, de luxo, né, que os castelos tinham, que tinham todos aqueles privilégios, aqueles teitos altos, aquelas lâmpadas maravilhosas, mas eles não tinham banheiro. E foi engraçado que eu acabei de chegar da Espanha no domingo. No último dia eu visitei um museu chamado Museu Romântico,
que era a casa de uns duques, de uns condes, né? E então ela estava conservada tal e como ela era. Aí você entra naqueles salões de dança, tapete vermelho, lâmpada incrível. Aí você entra naqueles quartos de dormir, cama maravilhosa. Aí você vai no banheiro, e o banheiro tinha só a banheira. Eles não tinham privada, não existia. Aí eu perguntei para a guia, mas e eles como é que faziam as suas coisas? Não, embaixo de cada cama tem um urinal. Aí os empregados pegavam os urinais e eu vou mostrar para você onde que levavam. Aí ela me mostrou, lá na parte do serviço, tinha uma coisa chamada comuna, que era um negocinho assim, retangular. Aí o serviço ia e jogava aquele negócio lá, né? Então, é para desmitificar um pouco essa ideia de que não era tudo tão assim. Outra coisa, eles não tomavam banho, porque o frio era insuportável. Então, eles tomavam banho só quando estavam doentes. Era um mau cheiro danado, por isso começaram a usar tanto perfume. E ao respeito, tem outra pergunta que ele me fez, Valdo, ao respeito do item sexo com reis, que ele perguntou também, né? Tem um livro publicado aqui no Brasil chamado Sexo com Reis, que fala de todo o tipo de relação sexual que os reis tinham com as cortesãs e que não eram cortesãs. Está na bibliografia o livro. Então, bom, isso era uma das realidades, era uma das formas das cortesãs conseguir títulos, e é um livro bem interessante de ler para ver os bastidores, né? Qual a sua relação com a rainha Isabel de Aragão, Feminologia 43? Teve contato com ela em alguma retrovida sua? Bom, tomara eu tivesse gabarito para responder uma coisa assim. Eu gostaria muito. Eu posso explicar para você a minha experiência com essa rainha, como é que foi. Já faz bastantes anos atrás, eu preparei uma janta espanhola para o professor Valdo. A gente foi na casa dele para fazer essa janta. Era a primeira vez que eu era convidada na casa do Valdo. Estava bem nervosa. Levei a minha paella. Aí, no meio da janta, ele falou assim: e você sabe quem que era a rainha santa? Eu falei: não. Que naquela época eu não estudava monarquia, não dava bola para monarquia, nunca me interessei por monarquia, né? Então não sabia quem que aquela mulher era. Aí me lembro que o Pedro estava também naquela janta e o Pedro perguntou: mas por que você falou isso aí? Nada importante. Só que eu cheguei em casa bem tarde e eu fui na internet e comecei a pesquisar aquela mulher e eu comecei a ter muito banho de energia. Aí no dia seguinte fui lá no ciclo 8 horas da manhã, falei para o Valdo: eu já sei quem que é, Aragonés, a Isabel de Portugal, tudo mais. Aí o Valdo falou: ela está aqui, a sua energia está aqui, pronto. E ficou nessa. E, bom, eu tento, quando a gente faz, por exemplo, quando a gente agora fez o curso Monarquia, eu tento evocar a energia dela, porque é uma energia bem forte, mas eu não sei que relação eu tive com ela, não faço ideia. O Jarbas está chegando aí. Viva a monarquia. Laura, na página 42, Fatologia, lá no final da quinta linha de baixo para cima, então você vai na 42, a quinta linha de baixo para cima, no final, a fertilidade das princesas alemãs buscada pelos reis. Então, Arlindo, eu li bastante livros sobre o processo da rainha, e monarquia. E o que a gente destaca é que as alemãs pareciam que elas tinham mais facilidade para ficar grávidas e para levar a gravidez até o final, coisa que não sempre acontecia, né? A causa das condições precárias e as doenças. E então os reis que precisavam de um herdeiro, né? Procuravam essas rainhas para casar e para perpetuar o trono deles, né? Tá, e depois, logo em seguida, o poder das amantes francesas. E as amantes, as cortesãs francesas, elas se destacavam pelo seguinte: tinha uma época, na época da Catarina de Médici, a Catarina de Médici, ela fez uma espécie de escola de cortesãs e de princesas, né? Ela dava muita educação para elas, e dentro dessa educação também elas eram formadas
para conseguir informações de reis de outros países, né? Então elas tinham o poder de conseguir informações para levar para a França. Então elas ficaram estigmatizadas até certo ponto por essa persuasão, esse saber conquistar. Tanto que, por exemplo, se você lembra do Henrique VIII, a Ana Bolena, ela não era de sangue real, né? Ela foi enviada como castigo para a corte da Catarina de Médici na França, e porque ela não tinha conquistado o rei, que era sua função, aí ela fez uma coisa errada e foi castigada. Quando ela voltou da corte francesa para a corte da Inglaterra, ela já tinha aprendido toda a arte da sedução, tanto que ela conseguiu casar com o Henrique VIII, né? Isso tudo lá era consentido, o rei ter amante, tudo era consentido na corte. Não entendi, desculpa. Se havia um consentimento da corte em permitir que houvesse esses amantes, isso era tudo claro, consentido. Com certeza tem. O Arlindo, não sei se você lembra no curso Monarquia que eu mostrei. Antonieta lá apareceu, né? Da Maria Antonieta. Mas no filme. Arlindo, você lembra no curso que eu mostrei que tinha um rei, que ele era tão viciado em mulher, que ele criou um bordel dentro da própria corte. É um bordel lá. Para não faltar nunca mulher na hora que ele queria, no momento que ele queria. Então, claro que era consentido, era até promocionado, né, aquele. Agora, a última coisa aqui, essa última linha aqui da fatologia da 42, você pode explicar esse contexto aqui de por que não te calhas? Foi... O que você quer que eu explique disso? Não, houve lá alguma coisa com Chaves, né? Foi... Então, é assim, Arlindo, faz uns anos atrás, estava acontecendo um encontro político e estava o rei da Espanha, João Carlos, sentado aqui estava o presidente Zapatero, então, da Espanha, primeiro-ministro, e seguido estava o Chaves. Aí o Chaves começou a criticar o Zapatero, e aí eles começaram a ter uma espécie de briga. E na hora o rei, que não era para falar nada, porque o rei simplesmente tem que ficar fazendo presença, mas não falando, porque quem representa o país é o presidente, chegou uma hora que falou assim para o Chaves: por que não te callas? E essa frase ficou mítica, e eu quis ressaltar essa frase aqui como evidência óbvia da autocracia que ele estava manifestando ainda no século XXI. Quer dizer que foi uma gafe, né? Porque ele não era para falar nada. Não era para falar nada. Ele é o monarca que representa o país, mas os assuntos políticos são representados pelo presidente. Tá, ok, obrigado, hein? Nada. Ô, Laura, Sim. Laura, né? Eu fiz aqui umas anotações que eu não sei se dá para contribuir com você na fatologia. Sim. Existia um termo que usava-se muito naquela época, que era o tal do eminência parda. Certo. Que o nosso amigo lá da Rússia, lá o Rasputin, né, ocupava esse cargo aí, tinha tanto poder quanto o rei quase, que manipulava as pessoas e tal, Sim. né? A maior parte dos reis tinham o staff dele, aquela pessoa que ficava do lado dele, que era, não sei se usava o termo grão-vizir, alguma coisa também, e não sei se encaixa aí. Outra era as filhas de alguns reis que eram já prometidas a título de acordo entre possíveis pactos de países, né? Então ela já era prometida a um rapaz que ela nem sabia quem era, certo, a título de fazer amizade ou evitar Sim. uma guerra, alguma coisa assim. Sim. E também tinha alguns reis, alguns casos em que o rei ele cometia um ato assim, então não sei qual termo que a gente pode usar, que ele era o primeiro a tirar a virgindade de uma mulher quando ia casar. Isso era no feudalismo. E era lei, e ele tinha que ser o primeiro e causava muita revolta. Isso era no feudalismo. Até no filme lá como é que chama? Aquele que eles pintam a cara lá da Escócia, não me lembro o nome, Coração Valente. Tem o caso até da esposa dele, o Braveheart, que tem um caso desse, né? Outra coisa também que era chamava muita atenção eram os impostos, que eles eram muito exagerados
E as penas eram penas realmente pesadas, morte, decapitação, às vezes chegava até a arrebentar a pessoa ao meio. Eram impostos demais, a gente que paga hoje perto daquilo, e as penas eram mesmo fatais, né? E aquela grande reunião que eles faziam para que houvesse os decretos reais, né? Então era em praça pública, tinha corneta, tinha aquele negócio todo, e aquilo, o rei, quer dizer, ele era julgador, ele era executor, ele era legislador, ele era tudo. Na verdade, o rei era o representante de Deus na terra. Então não sei se talvez contribua com alguma coisa com vocês, que eu me veio... Então, a eminência parda que você fez referência, ela se encontra escrita na elencologia. Na página 43. Ela já está desculpa, não vi. Não tem importância. Passo batido, não vi. Tinha também os conselheiros reais, né? Mas tudo que você apontou está certo. A única coisa que essa lei de estar com a mulher quando casava por primeira vez era mais uma lei do feudalismo que da monarquia. Só que acontecia, mas não era uma lei. Acontecia quando o rei gostava da mulher, mas senão não tinha por que acontecer, tá? E teve alguns casos, só para fechar, que alguns reis, eles eram generais que assumiam o poder e se promulgavam reis, né? Então esse foi o caso do Napoleão, mas a monarquia que eu estou fazendo mais referência neste verbete é mais a monarquia consanguínea, a dinastia mesmo, tá? Mas no caso dos Césares, parece que o primeiro também foi um general que ele acabou com toda a democracia que tinha, e ele ganhando as batalhas lá, ele se promulgou imperador, e dali em diante os outros Césares vieram após ele. Ele era um general, né? O primeiro, se eu não me engano. Mas aí eu acho que não era monarquia, né? Era império. Né, Miriam? Esse foi o período anterior, a Miriam está aqui apontando. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês que aqui no verbete dela tem 43 países onde a monarquia ainda é vigente. Desses, tem 26 são países atrasados. E tem 3 que são dos nórdicos, mais sério. A Dinamarca, a Noruega e a Suécia. Então, por aí a gente vê que a monarquia ainda é vigente nos atrasados e nos avançados, com dinheiro, etc. Tal. Não é fácil. Outra coisa, Valdo, que chama muito a atenção dessa listagem, quando eu fiz, é que a maioria desses países, a maioria deles, eles têm como monarca a rainha da Inglaterra. Ela está em todas, é impressionante. Está em todas, ela é a maior. Agora, na Fatologia, página 41, quinta linha. Poderia discursar sobre a queda da monarquia francesa? A los enfants de la patrie. Então, bom, isso é um fato histórico, né? Foi quando a Maria Antonieta e o Luís foram decapitados, né? O que aconteceu nesse século foi que o povo começou a passar muita fome, a causa de que não tinha chuva, saiu pão, não tinha pão, e a suntuosidade, a quantidade de dinheiro que a Maria Antonieta gastava, começou a indignar o povo, e o povo francês se revoltou. Aí, então, o Rousseau parece que também influiu bastante aquele processo, e, bom, o que era para acabar com a monarquia foi, só que foi de uma forma muito violenta, né? Morreu muita gente, e tem um filme, se você quiser ver um pouquinho mais esse processo, o filme da Silvia Coppola, Sofia Coppola, Maria Antonieta. Ele é um filme bem moderno, mas muito representativo do que aconteceu com a queda da monarquia francesa. Para a realização da TENEPS, é obrigatório manter um lugar fixo para a prática, é o ideal. Numa condição em que a pessoa nem sempre possui base física fixa, impossibilita a TENEPS desta, aí a pessoa tem que ver com o amparador dela. No meu caso, possuo base flutuante, um navio, além de minha casa. Pois é, escuta aí e conversa com o seu amparador. O aspirante a tenepsista pode levar a sua oficina de TENEPS consigo? E o tenepsista veterano pode?
Cada um tem que ver com o amparador. Te vira. Gostaria da opinião do senhor sobre como lidar com questões de maus tratos dos animais e não me abalar tanto. Ontem assisti a tertúlia e já me senti toda a repercussão que esse tema me traz. Sou voluntária do IPC e protetora de animais. Não sou vinculada a ONGs. Faço um trabalho independente e sofro muito com a exploração e maus tratos dos animais. A cada resgate ou perda, custo muito a mudar de bloco mental. Quando vejo, estou pensionizando negativamente sobre o que estão realizando a crueldade, mesmo sabendo que são dignos também de compaixão. Levo tempo para me refazer energeticamente. Sinto muito pesado qualquer tipo de violência a qualquer vítima, mas essa questão de animais mexe muito comigo. Poderia ajudar a compreender melhor essa minha condição? Olha, procura ajudar os outros e permanecer equilibrada para você poder ajudar. Aí você supera o processo. Isso é natural. Eu quero lembrar aqui que nós temos uma gatinha que de vez em quando está chorando lá, que precisa muito de assistência. Se alguém quiser adotar a gatinha, está na hora. Ela é siamesa, muito bonita, cheia de vida e chora igual criança, que quer companhia. Ela é gatinha de companhia, uma belezinha. Quem quiser, é só chegar lá no gatinho e chamar que ela aparece. Poderia comentar em Paradoxologia, página 43, o rei ser manipulado e dominado pela igreja. Então, onde tinha monarquia, tinha igreja. Eles tinham um pacto de poder entre eles muito forte, né? Então, toda decisão que o rei tomava, ela tinha que ser avaliada pela igreja, pelos obispos, pelos arcebispos, etc. Por exemplo, tem uma série, a série Estudos, uma série, acho que inglesa, que mostra muito bem como durante o reinado do Henrique VIII, a igreja entrava em todo. Tanto que quando ele queria casar com Ana Bolena, voltando ao mesmo exemplo anterior, ele teve que fazer um juízo e o Papa tinha que autorizar aquele casamento. Como o Papa não autorizou aquele casamento, ele não podia casar com a Ana Bolena. Então aí você já vê que quem dominava realmente era a igreja. O que ele teve que fazer? Ele teve que se convertir do catolicismo para o protestantismo. É a minha dislexia, desculpem, não dá para falar mesmo agora. E daí ele conseguiu casar com a Ana Bolena saindo do contexto da igreja. Laura, você pode falar sobre o segundo paradoxo? Sim. Já que você está falando em paradoxologia. O paradoxo da solidão na corte em meio às megafestas monárquicas. Isso. Então, a monarquia era tudo uma encenação, né, gente? Era, bom, agora vai ter a dança, aí vai ter a dança deste jeito, vestido deste jeito, aí vai ter todas as fofocas junto, porque o trabalho das mulheres era fazer fofoca, o trabalho dos homens era ver quem que podia manipular para ter mais poder, como é que podia matar aquele cara, porque se aquele cara moria aí eu ia ter o poder. Isso que era todo o processo. Então, realmente, a pessoa ela estava muito sozinha, porque ela não podia confiar em ninguém, não tinha amigos, era ela se defendendo do resto, né? E ela querendo ficar do lado do rei, quem podia ficar do lado do rei estava mais protegido, quem não podia estava à mercê dos outros, então não tinha como você se sentir cuidado, apreciado ou querido por alguém. Isso aí não existia. Era sobrevivência mesmo, dura e pura. Tá bem. Laura, sim. Aqui no B, página 41, Fatologia, segunda linha de baixo para cima. Você pode comentar ali o interesse pela alquimia na busca pelo milagre da vida eterna? Então, Neida, quando eu estava estudando Lastanosa, eu descobri que o Lastanosa ele tinha um interesse pela alquimia muito grande. Tanto que ele convidou no seu palácio um italiano alquimista durante 2 anos, porque eles tinham muito medo da morte, né? Que a morte era perder o poder e perder tudo o que eles tinham. Eles eram altamente materiais. Então a alquimia prometia a vida eterna. Então todo mundo, todos os reis corriam atrás disso, né?
Aí, bom, mecenas como Lastanosa, pessoas que tinham mais poder aquisitivo, eles invertiam nesse estudo da alquimia para não dessomar, né, mesmo, para não morrer, para poder conservar sempre o poder que eles tinham. Laura? Sim. Aqui no ar. Há pouco você falou com o Arlindo, né? Tinha um rei que criou o seu bordel. Eu não conheço nada de história, que eu estou começando a estudar agora. Você pode falar um pouquinho mais? E quais os outros reis também que eram envolvidos com isso? É só você pensar nos haréns, os muçulmanos, é a mesma coisa. Harém, já tem. E ainda tem. Normalmente na história você descobre casos extremos. O rei era muito promíscuo, o rei não queria saber nada de sexo. Tem muito caso extremo mesmo. Mas casos assim de a pessoa ser monogâmica é bem difícil mesmo. Porque eles casavam por contrato, eles não casavam por amor. Então, claro, eles se apaixonavam das cortesãs ou de outras mulheres, mas dificilmente eles se casavam com a mulher que eles amavam. Nós temos o caso da Joana la Louca, que é muito interessante, né? A Joana la Louca, ela saiu da Espanha, foi para os Países Baixos, para Flandres, para casar com o Felipe o Belo, né? O que aconteceu é que quando eles foram apresentados, eles não se conheciam, os dois eram adolescentes, porque esses casamentos aconteciam com a mulher com 13, 12 anos, o homem com 15 e 16 anos, porque eles tinham uma vida muito curta, né? Então o que aconteceu? Eles realmente se apaixonaram no momento que eles se encontraram, tanto que nem esperaram para casar, eles já foram diretos para a cama, isso aparece nas biografias, aparece nos filmes sobre ela. Só que ele depois era muito promíscuo, ele depois que cansou dela, ele começou a ter as suas amantes, ele gostava de ter como amantes as damas de companhia dela, né, da Joana la Louca. Tanto que ela ficou louca a causa desses ciúmes, etc. Então esse é um caso clássico. O homem casava porque tinha que casar, mas mesmo que gostara um pouco, elas eram substituídas constantemente. Tem um livro, tem um livro chamado Amantes e Rainhas. Eu não sei se eu coloquei na bibliografia, vocês podem dar uma olhada, mas caso que eu não coloquei, eu tenho esse livro. Tem o livro. Esse livro ilustra como as amantes, elas eram escolhidas como amantes número 1, né? Que tinha incluso um nome que eu coloquei na Estrangimorologia. É um nome em francês, elas eram chamadas de Ametrio, onde que está? Maîtresse entre. Então, o que era isso? Eu não sei francês, né? Pode falar tu, Cris. Fala. Eu sou mais do espanhol e do italiano, mas... Então, elas que seriam? Elas eram as primeiras amantes do rei. Só que estas amantes, elas eram substituídas muito rápido. Ela virou um pouquinho velha, pronto, acabou. Ela ia para o convento ou ela moria. Ela era mandada matar pelo rei para não incomodar. Então, esse livro, ele realmente, você entende, por exemplo, tem algumas que conseguiram durar mais tempo, por exemplo, a Madame Pompadour, né? Como é que ela fez? É muito interessante, ela era frígida, ela nunca conseguiu ter um orgasmo, só que ela era muito inteligente, era uma mulher muito lida, então ela ia para a cama do rei e ela começava a contar ao rei histórias do passado, contos, e aí ela conseguiu se manter muito tempo naquela condição pela sua intelectualidade, mas são as menos. Além de a quantidade de filhos bastardos que elas tinham, que não sabiam onde colocar, não sabiam o que fazer com eles, enfim. A verbetógrafa poderia comentar na página 43, em Legislogia, a escandalosa lei da impunidade monárquica no século XXI. Então, eu vou colocar aqui o caso mais atual que hoje temos disso. Na Espanha, o marido de uma das filhas do rei, o Iñaki Urdangarín, ele foi pego roubando dinheiro de uma ONG que ele tinha organizado e levando esse dinheiro para a Suíça. Ele foi pego, ele vai ser julgado agora,
Mas o que acontece? Ele não era de sangue real, mas a mulher dele é, porque é a filha do rei. Então eles estão achando que ela também sabia onde que vinha esse dinheiro e ela também estava involucrada. É óbvio, está na cara. Mas ela não vai ser chamada para declarar. Para depor. Porque ela tem a proteção da monarquia. Monárquica. Então esse é o maior exemplo de seguinte. Uma vergüenza, falando em espanhol, vergüenza. Poderia pontuar as diferenças entre Holopensene e Mater Pensene? Mater Pensene é a ideia principal do Holopensene ou tem mais relação com o Pensene primordial da consciência que dá origem a todos os outros? Não, tem relação com aquilo que dirige o destino da consciência. Mater Pensene é aquilo que predomina sobre os demais na vida da pessoa, daquilo que ela pensa, daquilo que ela penseniza. O senhor me respondeu agora há pouco sobre sair dos lugares após a dessoma, ter lucidez. Poderia me aconselhar qual seria a melhor maneira de partir de agora para conseguir lucidez? Ajuda os outros, ajuda os outros, ajuda os outros, ajuda os outros, ajuda os outros. Você vai aumentar a sua lucidez e vai ter mais assistência. Isso vai melhorar quando você dessomar. Pensa nisso. Vamos ajudar os outros. Agora, dê preferência para a tarefa do esclarecimento. Mais importante. Uma extrapolação de semiconsciência pode predispor aos assédios interconscienciais. Pode ser patrocinada por amparadores ao modo de teste para a consciência, que já trabalha em prol do domínio de suas energias, como se fosse um exercício para o domínio das situações multidimensionais, a ponto de acelerar a dispersividade. Olha, extrapolação, quando tem, é coisa rápida, pequena. Não dá para a pessoa mudar de uma hora para outra assim, mas sugere a ela as mudanças. O esforço pessoal, o autoesforço é que manda. Então tem que ver isso. Extrapolação é apenas um prelibar, é apenas um antipasto da realidade. É algo que a pessoa está tendo aquele ensaio, uma noção só. A consciência que era o Dr. Hernando Guimarães Andrade, falecido em 2003, fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, propositor da teoria corpuscular do espírito em 1958 e de vários artigos de relevância científica, pesquisou sobre o caso de reencarnação no Brasil, poltergeist, foi um dos iniciadores dos estudos da transcomunicação em nosso país. Baseado nesses dados e sua experiência como pesquisador, podemos considerá-lo como um dos precursores da TARES aqui no Brasil, mesmo tendo participado do movimento espírita. O senhor sabe que tipo de trabalho essa consciência está fazendo agora no extrafísico? Não, eu não vi mais o doutor Hernandes, depois que ele dessomou. Agora, eu conheci durante umas 4 décadas. Agora, ele era uma pessoa boníssima, muito educado, muito bom, fez muita força. Agora, era um engenheiro. E ele é o seguinte, ele era tão bom que durante muito tempo ele teve sessões mais assim, sigilosas na casa dele, aonde se manifestava preto velho. Isso é o doutor Hernandes. E ele nunca falou isso, nunca escreveu sobre isso. Entende? Eu sei, porque a turma toda que participou disso, eu sei dessa história toda. De modo que eu, depois disso, não vi mais o que aconteceu com ele. Depois que ele dessomou, ainda não vi o doutor Hernandes. Agora, ó, de qualquer maneira, como personalidade, ele era fora de série. Eu mesmo, junto com a turma do Instituto, nós tentamos ver se ele ampliava o Instituto dele, mas ele já estava muito cansado na época. Naquela ocasião, ele já estava com 76 anos, não sei quanto, por aí. Está cansado. Ele falava para mim, dessa cadeira eu não quero sair. Agora, depois disso, ele foi para Bauru, e ele dessomou em Bauru, parece. Laura, aqui no B. Na página 42, binomiologia, você pode explicar o binômio astrólogo-rainha? Sim, então, muitas rainhas, elas tiveram relações com astrólogos, com visionários, porque eles tinham tanto medo de perder o poder ou de ser atacados por outro país, que algumas delas acreditavam nas previsões
desses astrólogos. Tem, por exemplo, o caso da Catarina de Medici, que tinha relação com Nostradamus. Ela ajudou até um certo ponto Nostradamus naquela época, e ele vaticinou, ele falou para ela como é que o marido dela seria morto. Seria morto em um jogo com um cavalo e que uma lança ia atravessar o olho dele, alguma coisa assim. E aquilo aconteceu, realmente, né? Então ela deu muita credibilidade para o Nostradamus, então tinha algumas relações das rainhas com astrólogos bem interessantes de estudar. Que seria, até certo ponto, a relação que elas poderiam ter com o parapsiquismo, né? Até certo ponto, com alguns indícios de parapsiquismo que já poderão aparecer. Aqui na fatologia, na última linha, na página 41, os círculos monárquicos dedicados ao estudo. Então, essa seria uma das coisas que a gente poderia dizer, entre vírgulas, que seriam positivas da monarquia, né? E que os monarcas, eles eram formados, eles tinham estudo, né? Eles eram privilegiados nesse sentido, tanto a monarquia como o clero. Então, dentro da monarquia existiam círculos onde se estudava. Por exemplo, um dos círculos que eu mais estudei, o que estou estudando agora e mais destaco, seria, por exemplo, do Felipe II na Espanha, que era neto da Joana la Loca. Ele mandou construir o Escorial, que até hoje ele funciona como museu, pode se visitar, onde ele conseguiu a maior biblioteca da Europa naquela época, uma das maiores, né? Então ele estudava, ele se reunia com estudiosos, com mecenas, com nobres, faziam tertúlias, enfim, tudo aquilo já existia naquela época. Eles eram bem interessados com educação, com formação e com estudo. E isso existia. Incluso Felipe II, ele era muito apaixonado de estudar. Aí o que ele fazia? Ele tinha todo um império que dirigir, né? Então, ele estudava à noite. Então, ele dormia tipo 2, 3 horas por dia para poder à noite ficar fazendo aquilo que ele gostava, que era estudar. E durante o dia ele dirigiu o império dele, né? Laura, aqui no ar, na página 41. Sim. Aqui as duas últimas linhas da fatologia, tem dois itens que me interessaram. Sim. Você podia falar, primeiro o interesse pela alquimia. Sim. E o outro é o monarca deslocado. Fala aí como é que foi esse negócio da alquimia. Alquimia, eles já perguntaram, Tânia. Eu sou retardatária. Não, mas eu respondo de novo, não tem problema. Eles, que acontecia? Os reis, eles tinham muito medo da morte, eles não queriam perder o poder, eles eram muito materialistas, né? Então, esse processo da morte era muito traumático para eles, porque era não só morir, era perder tudo que eles tinham, né? Então, apareceu a alquimia naquela época, que era uma ciência que procurava descobrir o milagre da vida eterna. Então, eles eram muito interessados nesse estudo e pagavam pessoas para estudar para eles descobrirem. O outro item do... Você está falando de quem, por exemplo? Por exemplo, Lascanosa pagou durante 2 anos a visita de um italiano para estudar alquimia para ele. Outro que fazia isso era o Felipe II. Ele tinha um laboratório de alquimia que tantos experimentos eles faziam que a maioria das vezes se explotava e queimava tudo. E ele tinha um laboratório baixo terra para pesquisar alquimia. O Nostradamus, o próprio, né? Pode ser colocado como um alquimista. Eu não sei se o Nostradamus estudava alquimia, não tenho esse conhecimento. E o monarca deslocado, Tânia, tinha muitos monarcas que eles tinham doenças mentais, atrasos físicos, e eles ficavam um pouco deslocados às vezes. Por exemplo, deixa-me lembrar, tem um rei, acho que foi o próprio Felipe II, acho que foi, se não me lembro mais, não sei se foi ele ou o pai dele, que não, ele tinha conquistado, além da Espanha, outro reino, que falava outro idioma, e ele não conseguia aprender aquele idioma de jeito nenhum. Então, quando ele ia para outro país, tinha que dar um discurso, falar, o povo reía dele,
ria dele, porque ele não conseguia falar aquele idioma. Então ele ficou muito deslocado, nesse sentido. Tinha reis que ficavam tão deslocados por outros motivos, que eles mesmos caíam fora se fechavam, né? Não, eles caíam fora mesmo. Teve um que abdicou, se fala em português, renunciou ao poder do trono. Sim. Tá, muito obrigada, parabéns pelo vídeo. Obrigada. Laura, sim. Aquele filme lá, Maria Antonieta, que nós assistimos até junto lá no curso, né? Certo. Eu tive a impressão que aqueles assessores políticos do rei, eles eram mais cultos do que o rei. Isso era normal? Era normal. Aí que vem o processo da eminência parda, que antes ele apontou. Eu fico impressionado com você, da máfia para a monarquia. Impressionante isso. Está bem interessado. Agora, ó, você está falando aí sobre esse processo de a pessoa não entender o idioma. Eu já vi uma pessoa que chegava para mim e falou assim: Valdo, eu não consigo falar as palavras direito. Por exemplo, eu tento falar a palavra laranja e falo tudo errado. Você entendeu bem o que é? Ele falando. Eu tento falar a palavra laranja e falo errado. É tipo cebolinha, Valdo, laranja. Né? Então, tem gente que não... Você está entendendo? Ele não conseguia falar a palavra laranja. Então ele fala assim: eu não consigo falar a palavra laranja. E falava perto. Pois é, agora sai dessa. Então tem gente que não consegue falar a palavra português, não é isso? De modo que se não consegue falar uma palavra, ele acha que não consegue, ele está falando certo. Veja só a cabeça. Mas, profundizando um pouquinho mais na pergunta do Arlindo, quizás seja interessante eu comentar que muitos reis eram muito cultos. Por exemplo, o caso do Felipe II, etc. Muitos reis tiveram preceptores. Mas tinha outros que realmente não conseguiam. Alguns não sabiam nem escrever nem ler. Então, eles arranjavam uma eminência parda, que seria uma pessoa muito culta, e eles otorgavam o poder para eles, incluso de assignar execuções, mudanças. Então eles faziam tudo, realmente tudo. Então quem tinha o poder não era o rei, era a eminência parda, ou o conselheiro real também, né? A maior eminência parda foi o frère Joseph de Tremblay. Por ele que deu esse nome de eminência grise, que é a eminência parda. Tem até livro dele, do Aldo Huxley. Na Espanha tem vários, tem o Conde de Lerma, o Duque de... não me lembro, tem vários também, bem importantes, que dominavam, mandavam fazer as guerras, todos. Aqui de vez em quando aparece um ou outro eminência parda. Então aquela pessoa que tem vergonha de falar, o outro fala por ele. Isso aí geralmente tem alguma coisa atrás, é o porta-voz. Professor, falar de eminência parda, esses parapsíquicos que cercavam o rei, o caso da Rússia, você chegou a estudar alguma coisa? Porque tinha muita eminência parda, era parapsíquico que ficava na corte ali. Rasputin e outros. Mas não aprofundei muito. Eu, assim, a eminência parda que eu mais estudei foi o Lastanosa, né? O Lastanosa, ele tinha uma relação muito de amizade com o Juan José de Áustria, que era era da monarquia espanhola, então eles sim que tinham muita relação, muita amizade com ele, e eu acho, assim, a minha hipótese, não tenho provas ainda, mas a minha hipótese é que ele influiu bastante nas decisões, na forma de pensar desse monarca. Professor Valdo, aqui no Brasil, nos últimos tempos, nós tivemos a figura do general Golbery Couto Silva, né? Que era considerado eminência parda. Não? Ele era. E era muito inteligente. Dos bastidores. E era um cara brabo. Mandou em todo mundo aí. Golbery. É verdade. Agora, Laura, desses que você pesquisou, dos reis, qual que você acha que foi aquele menos problemático, menos anticosmoético, aquele que promulgou algumas ações, que fez algo de bem, vamos dizer? Rei ou rainha? Se é que teve, né? Pode ser rainha? Pode, não, pode ser um homem da plebe? Olha, rei, nada, não tenho o que falar. Quizá o São Luís, mas eu não estudo quem estudou. Mas por isso eu falei se podia ser rainha, porque a aragonesa, né? A Catarina, pela proximidade dela do iluminismo,
Será que ela teve alguma... A Catarina de Medici? É. Bom, não sei, eu acho que não. É difícil falar isso. Assim, eu prefiro falar só quando eu tenho muita segurança naquilo que eu vou falar. Então, para mim, quem seria mais assistencial, quem fez melhor as coisas para mim foi a Aragonesa. A história dela é de uma dedicação para assistência muito grande, né? Ela evitou, ela foi em campo de batalha 2 vezes para separar o pai do filho e o avô do neto. No meio da batalha, foi lá, defendeu. Ela fazia muita assistência, ela tinha muita energia. Além de que tem aquela história do milagre das flores, né? Então, mas ela não tinha o poder, né? Ela era a rainha subjugada ao rei. Eu estou dizendo assim, aquele que tinha o poder na sua história. Não, todo monarca tinha poder. Sim, mas ela tinha o marido que era o que Condessa tinha poder, baronesa tinha poder, não existe isso. Não, digo assim, o rei era absoluto, né? Ela chamava o marido de senhor. Não, mas tem casos das rainhas que tinham poder absoluto. Olha a Isabel I da Inglaterra, a filha da Ana Bolena. Desses que tinham poder, caso rei, rainha, você sabe algum que realmente teve decisões assim que foram... Então, eu destacaria como mais positivo a Aragonesa, e não destacaria nenhum outro. Eu poderia destacar alguns pontos, por exemplo, do Felipe II eu poderia destacar a intelectualidade, mas tem outras coisas que ele é totalmente falhuto. Escuta, falar em falhuto. Ô, Tânia, não fica tão triste, Tânia. Que a queda da monarquia foi positiva. Você dirá, segurando a tristeza dela? Não, deu pena de ver isso. Não, mas eu deu também banjo. acho que foi positivo. Deu banjo em você? Mas, deu banjo. Mas aqui no Brasil, a gente ainda tem uma família real. Está em Petrópolis, se assassinando, roubando não, um tem uma dos família outros. real lá no Maranhão. Políticos. A gente não tem como falar bem. Olha lá. Maranhão. Gente, é assim, a gente não tem como falar bem da monarquia. O que a gente pode falar é que nós, que somos intermissivistas, que somos consciências mais antigas, como o professor Valdo fala, nós tivemos estudo no passado. Então, ou era do clero, ou era da monarquia, ou era de ambos. Mas olha, escuta essa agora. Poderia correlacionar a monarquia com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol? Esse está perfeito. Na minha concepção, há muitas coisas comuns entre essas duas associações feudalistas. Quando a gente vê esses jogadores de futebol, lembra muito aqueles gladiadores romanos, aquela coisa mas toda. O problema todo é que o cara que dirige isso aí é um feudalista. Sim. Nem a presidente ainda não quis receber o sujeito lá. Né? A barra está sendo pesada. Agora, infobiologia, página 43. O que seria a emissofobia? Onde que está isso? Gente, eu não lembro mais o que era isso aí. O quê? Isso. É o medo de receber a crítica. Uma das características mais monárquicas do temperamento monárquico é que a pessoa não admite de jeito nenhum uma crítica. Ela é tão fechada no seu mundo, tão absolutista, que ela nunca vai admitir uma crítica. É só olhar quem é assim que você vai saber quem é da monarquia hoje. No duro. Agora aqui. Como ficavam os filhos bastardos dos reis? Como eles eram tratados? Isso dependia muito do rei, do beneplácito do rei, né? Às vezes o rei dava uma casa para eles, que dava formação para eles, que dava um título, mas na maioria dos casos eles eram levados para conventos ou em casas de adoção. Tinha, por exemplo, alguns reis que não estavam conseguindo ter um filho herdeiro com a rainha. Então, alguns reconheciam o bastardo para poder dar continuidade ao trono, mas dependia muito daquilo que o rei queria e das necessidades dele. Poderia falar da monarquia do Vaticano? Isso porque o Papa ainda usa uma espécie de coroa cheia de pedras preciosas, senta-se num trono.
um tipo de monarquia, é a monarquia da igreja mesmo, ela é monarquia mesmo, né? Reconhecida, então ela funciona exatamente igual como funcionava a monarquia que nos ocupa, só que aquela monarquia, ela tinha um processo de conseguir que o povo pensara e fizesse aquilo que eles queriam, né? E o Papa tem um feudo dentro de Roma, chama Vaticano. É um feudo. Poderia comentar em Interaciologia, página 43, a interação, que é uma dupla bufão-rei. Então, essa é uma dupla bem interessante. O Buffon, em teses, era a única pessoa da corte que poderia falar as verdades sem ser decapitado, né? Ou queimado. Então, porque ele fazia tipo uma encenação, um teatro, e ele fazia brincadeira daquilo que acontecia na corte, com as cortesãs, e o rei admitia. Então, tem alguns filmes que trazem umas cenas bem interessantes, nas que o rei, na série dos Tudos, se não me lembro mal, tem uma cena em que o rei, ninguém fala as verdades para ele, aí ele vai em um quartinho com o Buffon e fala para o Buffon, fala para mim. E o Buffon começa a falar tudo para ele, todas as verdades na cara dele. Porque ele precisava escutar as verdades, e a figura do Buffon, que podia só fazer isso, o outro não podia fazer, porque ia perder tudo, né? A vida, né? Principalmente. Gostaria de saber da verbetógrafa Laura, se ela já soube através de retrocognições, qual era a sua relação numa vida pretérita com a consciência Vicêncio Juan de Lastarossa? Bom, não seria a minha vida pretérita, eu acho que eu tive outras, né, entre aquelas, né, que o Lastarossa é do século XVII, né, e a retrocognição não teve sobre isso. Eu tive informações do professor Valdo, mas não teve retrocognição, não. Posso falar? Eu não sei. Posso falar, Valdo? Eu não sei. Não, o Valdo falou que eu morei dentro daquele palácio, né? Que eu não deveria me chamar Laura Sánchez, deveria me chamar Laura Laspanosa. E é tudo isso que eu sei, não sei mais. E eu estudo, mas não sei. Também hoje não estou preocupada. Não chegou a lembrar porque ela está muito envolvida. Acho que hoje não está. É da Espanha. Não, no professor Dona Espanosa, antes eu estudava com mais paixão, né? Hoje não, hoje acho que está mais tranquilo. Está mais racional, sim, mais lógica. Acho que não. Mas viva a Espanosa. Laura, sim. Podia explicar, por favor, a relação do Franco com a monarquia, que ele manteve a monarquia, né? Então tem um livro, inclusive, que eu trouxe da Espanha agora, que está com loja, depois se vocês quiserem podem ver. Mostra aí a capa lá. Este livro é um lançamento, acabou de sair agora, final de 2011. O preço do trono. O preço do trono, e a capa é uma imagem do rei Juan Carlos I. Este livro, finalmente, está falando da influência que o Franco teve sobre o rei. Esse rei foi criado por um tirano. Foi quase um prefeitor, o Franco foi quase um prefeitor dele. Então o Franco, desde que ele era muito criança, ele já começou a fazer a cabeça dele nas coisas. Tem inclusive uma hipótese, claro que não é uma hipótese da Espanha, né? Em que foi ele mesmo que matou de propósito o irmão mais velho dele, quando tinha 14 anos, né? Eles falam, na Espanha, que foi um acidente, mas existe a hipótese de que foi o Franco que falou para ele, se você quer ser rei, você tem que matar o teu irmão. Porque ele conseguiu dominar ele. Eles chamam aí nesse livro que ele é um rei triste. Ele tem até alguma coisa na cabeça. Não, mas Valdo, este livro aqui, assim como estes que eu trouxe da Espanha agora, eles estão tentando limpar a imagem de tudo o que está acontecendo agora com aquele escândalo. Então, olha o título, O Preço do Trono. Que preço? Que preço? O preço da plebe, não é dele. É o lucro do trono. Então, aqui está aqui. Os príncipes preparados para reinar. Tem que reinar, né? Não pode, ele vai morrer, tem que continuar ele.
Aí tem o livro lançado preparados para reinar, ou seja, eles Olha, fogem. fala aí sobre a mulher do príncipe aí, que é a futura rainha, Aí que é uma jornalista que o povo acaba com ela lá, então, porque ela tem não é esta aqui. da monarquia. Onde que é? Quer dizer, o príncipe começou errando, ele escolheu a rainha. Ela escolheu uma jornalista, né? A jornalista casou, a jornalista começou a emagrecer, eles falam inclusive que ela pode ser anoréxica. Eles não gostam como ela viste, porque eles comparam ela o tempo todo com a rainha Sofia, que é a mulher do rei. E aí alguém lançou um livro falando assim, Letícia Ortiz, uma republicana na corte do rei Juan Carlos, para exaltar a figura dela, para ela poder reinar, porque senão o povo não vai aceitar ela quando o rei começar a reinar, né? E depois tem este aqui, Jo Cayetana, Duquesa de Alba. A Duquesa de Alba, ela tem quase 100 anos, ela é uma das donas das maiores galerias de arte que já existem na Europa, riquíssima, ela casou 3 vezes, a última foi faz uns meses atrás, em julho ou em agosto. Ela casou com um homem muito mais novo que ela adora tourada, ela adora dançar sevillana, enfim, um exemplo, né? Para a Espanha toda. Aí eles lançam este livro, que a minha mãe me deu, a minha mãe comprou, e a minha mãe gosta de monarquia, então ela me deu os livros e falou, bom, eu vou te dar os livros, mas você vai falar bem, né? Eu falei, não, mãe, não vou falar bem. Se ela me está vendo, pido desculpas e mando um beijinho muito grande para ela. Agora, se os republicanos tivessem ganho lá a guerra civil, o que ia acontecer com a monarquia? Acho que não existiria, não sei. Acho que isso não vai acontecer na Espanha, não. Eles gostam muito de monarquia, demais. É os republicanos, lá todo mundo. Eles gostam demais. Não E a tourada, acaba ou não acaba? Tá difícil, Vale. Tá difícil. Tem muito... E esse cara lá da monarquia, vai para a cadeia ou não vai? Não vai. Eu acho que não vai, Vale. Quer dizer, isso é a Espanha atual. Acho que eles vão mandar ele para lá, para outro país, na ponta do outro mundo, e acabou, e todo mundo vai esquecer. Vou mandar para o Brasil. Ele já não aparece. Olha, começou. Existe em Madrid o Museu de Feira, que tem as figuras representativas em feira. Então tinha a representação da seção da Casa Real, né? Aí aparecia ele como monarca, tudo mais. Na hora que aconteceu o escândalo, eles tiraram a figura dele do Museu de Feira, e na mensagem de Natal do rei, que o rei sempre no dia 25 dá uma mensagem de Natal, ele falou assim, a monarquia é uma monarquia, os que chegaram depois e fazem coisa errada não são da monarquia, eles terão o que se merecem, mas a monarquia ela tem que prevalecer. Então todo mundo ficou contente de que aquele escândalo não fazia parte da Casa Real, que o rei falou que não tinha nada a ver com eles, e pronto. E esse rei parece que passou pelo Brasil, né? Aprendeu alguma coisa. Né? E eu vi jeitinho brasileiro. Eu estive agora na Espanha, fazia 6 anos que eu não ia, né? E na verdade, gente, é tudo muito radical, eles são muito conservadores, é muito difícil. E eu não tive espaço para falar essas coisas, foi muito complicado, tanto que eu abri mão, não dá, realmente não dá. Laura, aqui no ar. Sim. Você estudou alguma coisa a respeito da correlação entre monarquia e a gestão pública, dentro do direito administrativo brasileiro? Não entendi, desculpa. A correlação entre a monarquia e a gestão pública no Brasil, direito administrativo, alguma coisa assim? Não estudei, não. Porque uma vez eu vi uma palestra de um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, que ele falou a respeito dessa, mais ou menos ele falava desse período feudal com a atual gestão pública no Brasil. Isso poderia ser chamado de neofeudalismo, né? Seria o neofeudalismo, a ditadura neofeudalismo no Maranhão, por exemplo. É o neofeudalismo. Só um adendo que na história, quando constituiu-se a República no Brasil, e os primeiros funcionários públicos eram o pessoal da corte. Então foi uma forma também de dar uma encaixadinha e eles entraram já ali. Então já começou ali, né? Pelo menos uma boa parte eram da corte. E
tem alguns institutos dentro do direito administrativo, que o nome é fato do príncipe, que já remete também à monarquia, né? Então, é interessante isso. Eu gostaria de lembrar, senão eu posso esquecer, que o curso que foi feito Profilaxia das Posturas Monárquicas, ele foi pedido para fazer outra versão do mesmo módulo, que ele já está confirmado para os dias 12 e 13 de maio. Estão todos convidados para fazer. O curso vai ser exatamente igual que o primeiro, para quem perdeu, fazer aquilo mesmo que foi feito mesmo, tá? Então, qualquer coisa, maiores informações no FEAEC. Vocês que foram monarquistas, aqueles que foram feudalistas e aqueles que não foram nenhuma coisa nem outra, é bom aparecer para ver como é que era essa situação. Isso é muito importante, tem muita gente aí que é dessa turma. Laura, você é uma pessoa que nasceu num país monárquico. Veio para o Brasil, participou aqui da CCCI, e agora você voltou lá. Além dessa questão que você falou do conservatismo, né, de todos lá, como você percebe esse holopensene de um país monárquico, agora que você teve essa outra visão? Insuportável. Realmente insuportável. Eu me senti... É como se você... Falando do holopensene, né, já? É como se você tivesse todo o povo contra você. Só que ao mesmo tempo eu me sentia muito, muito amparada, extremamente amparada. Então eu me sentia muito tranquila. Mas você percebe quanto tem contra você. Quanto você incomoda. Você incomoda muito. As suas ideias incomodam demais. Porque quebram aquilo que já está estabelecido, que não dá para mexer. Aquela coisa com a monarquia não se mexe. Com esse holopensene não se mexe. Ele tem que perdurar. E as pessoas mantêm. Porque elas gostam disso. Elas gostam de tourada, elas gostam de radicalismo, elas não gostam de imigrante, elas são muito, altamente racistas e preconceituosas. É muito complicado, muito complicado. E para elas, o pior de tudo é que para elas isso é o normal, é o padrão normal. Eu que sou anormal, eu que sou a estranha, a diferente, a doidinha, sou eu, não são eles. Então o que acontecia comigo quando eu ia na Espanha? Eu entrava naquele holopensene e eu não conseguia respirar. Desta vez não, eu fui. Claro que eu fui também depois do curso, né? Eu fui carregada como uma porcelana, né? E eu tinha espaço para respirar, mesmo que os outros não pensaram como eu. Estava tranquila. Conclusão. Vocês esqueçam a monarquia. Não adianta chorar as mágoas. Não adianta ter cotoveloma a respeito, que isso já era, tá certo? É isso que ela quer dizer. E sobretudo, fazendo a tradução aí. E sobretudo, bom, eu pensei que tinha me explicado bem. Pois é. E sobretudo a questão do orgulho. Tem muita gente aqui na CCI que ainda se sente orgulhosa de ser da monarquia. Orgulho majestático. É isso? Não adianta. Monárquico. Você pode se sentir orgulhoso de ter tido formação, de ter tido uma finesse, uma elegância, mas do resto não presta nada, não dá. Tem que estudar, agora tem que estudar, porque antes de eu estudar a monarquia, eu também não sabia de tudo isso. Eu fui estudar a monarquia porque o Valdo começou a falar que eu era da monarquia, e eu achei que ele estava piradinho completamente, porque a minha vida... É sempre assim. Porque a minha vida... Eu não povo acha que eu sou doido, depois você começa a me dar um pouquinho. A minha vida tinha sido... Confiança. Esta minha vida, ela foi muito complicada. Até o prefeito fez isso comigo. Não, eu pensei nisso porque eu nunca me identifiquei com monarquia, todo o contrário, esta minha vida foi complicada. Eu sou visionário e sou bufão na monarquia, tá certo? Nessa história aqui, se existe monarquia, eu sou o bufão. Eu já falei aí. Bufão quer dizer o palhaço da corte. Aquele que fala a verdade. Tá certo? Aquele que habla lá. Tá certo? Estou fazendo força. Mas eu acho que essa minha reação de que eu achar que aquilo não estava certo, que eu era da monarquia, é uma reação que o 90% da gente tem. Eu da monarquia? Não. A minha vida foi dura. Olha, não. Mas quando você começa a estudar, você vai identificando os temperamentos, os tratos, as situações. Não tem como você negar, é impossível você negar aquilo. Aí você deixa de se sentir orgulhoso, né? Aí tem que mudar. Não dá mais. Então vou ficar com aquilo bom, que a finesse, a formação, o estudo, a intelectualidade, e o resto vou mudar. Que não presta. Pelo menos no meu caso foi assim, né? Está sendo assim, né?
Dá licença para fazer uma pergunta para o professor Val. Como você vê a reurbanização agora na Europa, com essa dificuldade toda que ela relata do conservantismo, da imobilidade holopensênica daquilo tudo lá? Olha, muito antes de 92 eu falei que os países da Europa iam se juntar. Acabaram fazendo isso que está aí. Mas eles foram afobados, colocaram tudo quanto é país lá dentro. Agora está dando esse problema todo. A Grécia ainda não resolveu nada. Agora veja, isso é o caminho da reurbanização. Tem que juntar isso tudo aí para preparar o planeta para o estado mundial. Então tudo isso é loucura. Essas coisas do passado já eram. Agora, uma coisa muito séria, que a hora que a gente começou a falar que as conservas estão aparecendo, elas todas começaram a ter uma nostalgia. Um monte de gente agora quer viver na época feudal. Outra coisa, fizeram lá o processo aí de castelo, do povo feudalista, essa coisa toda para as crianças. Olha o negócio como é que pegou tudo. Aquela Rowling escreveu lá esse negócio todo. Nós estivemos lá agora, Val, no castelo do Harry Potter. Harry Potter. Eu e a Sofia, acabamos de vir para lá semana passada. É uma coisa impressionante. Eles criaram um holopensênico. Estão fazendo isso tudo com uma nostalgia. É a saudade do processo. Você está entendendo? Teve um deputado agora é o retrô, a moda retrô, louca. Isso aí é besteira. Um deputado aqui no Brasil fez um castelo, né? Foi até preso, um deputado. Não, tem muitos assim. Fez um castelo agora há pouco tempo. Quando eles me falaram sobre o castelo, eu falei assim, ele tem banheiro? Agora aqui, na página 42, trinomiologia, final da segunda linha. O trinômio nosográfico, fratricídio, parricídio, regicídio. Poderia falar mais sobre isso? O fratricídio seria o assassinato do fratello, né? Do irmão. O parricídio seria o assassinato do pai. E o regicídio do pai e da mãe. Não, do rei, desculpa. E no caso do rei ou da rainha. Gostaria de comentar também que meu sobrenome, Abranches, origina-se de uma homenagem a Henrique IV da Inglaterra, dada ao cavaleiro Dom Álvaro Vaz de Almada, por combater na cidade de Avranches, na Normandia. Tá certo, ok. Nós já vimos. Viva Abranches. Tudo como dantes no castelo de Abrantes. Isso é o cara que fala 2 horas da manhã, rodando o castelo, rondando. O fato da monarquia ainda existir, além dos aspectos políticos, teria relação com assediadores? O que você acha? Totalmente. 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 Com certeza. O senhor indica a leitura dos livros de Antônio Damasio sobre a consciência? Sim, é bom a gente ver o que a eletronáutica está falando. O que o professor pode falar positivamente a respeito dos livros desse autor? Olha, nós já tivemos o livro dele, da heterocrítica. É bom você ver quando chegar aqui, perguntar para a turma, que eles tiveram curso aí sobre o assunto. Para a verbetógrafa. Poderia falar mais sobre a frase da efeitologia, os efeitos colaterais sobre o temperamento pessoal ocasionado pelas vidas dentro da monarquia? Poderia falar mais sobre esses traços do temperamento pessoal? A gente acho que já respondi essa pergunta. O que eu estava respondendo é assim: a pessoa que ela teve várias vidas, sejam consecutivas ou não dentro da monarquia, vai fixando um temperamento com os traços determinados, que seria... Quem está falando é a Ana Paula Lage. Ela é da Austrália. A Austrália é monarquia. E ela, vocês conhecem bem. O que significa isso? Você não conhece a Ana Paula? Claro que conosco, conheci na Espanha. Ela é bem amiga minha também. Então... claro. Então, Ana, os traços de temperamento que eu mais identifiquei nesse processo da monarquia, que as pessoas têm, é a arrogância, é a intransigência, é a falta de flexibilidade, que esses seriam os mais, o apriorismo, a interiorosis, a questão de não abrir mão das coisas, de não relaxar, de querer todo do jeito que a pessoa quer. Tem também a questão de que a pessoa ela quer ser atendida nas suas necessidades no momento que ela quer. Ou seja, os outros têm a obrigação
de saber o que ela está necessitando e precisando naquela hora. Isso é inato no temperamento. Agora, a Ana Paula quer outra pergunta. Você estudou sobre a influência da monarquia na fixação da mulher, no papel de reprodutora e o uso do sexo como instrumento de manipulação? Poderia comentar? Sim, isso é o que a gente mais vê, sobretudo nesse processo das amantes e das cortesãs, né? Elas tinham o poder de criar o herdeiro e o rei precisava daquilo, né? Então, as princesas de sangue real eram vendidas ao melhor pastor, aquele que mais pagava por elas, né? E elas dessomavam muito. Ela está mandando mais outra que acabou de chegar. É de Sydney, na Austrália. Você estudou sobre a influência da monarquia na manutenção de tradições retrógradas no século XXI? Sim, o que eu acabei... E ela fala, pergunto isso porque aqui na Austrália, a rainha da Inglaterra e a monarquia inglesa ainda influenciam as famílias, principalmente as famílias com background inglês. Observam uma certa austeridade, um sentimento de superioridade em relação aos estrangeiros, xenofobia, reação ao uso do inglês pelo plebeu. Poderia comentar um pouco sobre isso? Então, Ana, é o que eu acabei de falar agora, que eu percebi quando fui na Espanha. Um preconceito e um racismo com os imigrantes duríssimo, mas duríssimo mesmo, assim, de chorar, muito difícil. As pessoas são muito preconceituosas com os árabes, com os marroquis, e a Espanha está lotada de imigrantes, então eles tiveram que aprender, eles têm que aprender a conviver com eles, mas não aprendem, é racismo total. Um rei que pode ter tido uma certa ética foi Dom Pedro II. A verbetóloga concorda? Eu não estudei o Pedro II. Não posso responder, sinto muito. Quando me concentro, frequentemente levo choques e sustos. Seria alguma limpeza energética? Não, aí precisa de ver, né, cada caso. Pode ser apenas um stream leak natural, que todo mundo tem. É aquele menino que faz xixi e faz xixi. Existem muitas consciências que na sua intimidade gostam da monarquia e ainda defendem esse sistema de governo. Psicologicamente falando, o que está por detrás dessa atitude? É o apriorismo, né? Não querer mudar nada, deixar tudo daquele jeito, né? É isso mesmo. É isso mesmo, não tem outra explicação. São pessoas fossilizadas, não é isso? Cadáveres vivos. É. Né? Tem muito disso. É forte, ponto de né? Vista, mas é a sensação que dá. Ponto de vista mesmo de é a sensação. Você vai numa cafeteria e você escuta as pessoas falarem: ai, a rainha, como estava linda com aquele vestido, aquele... Nossa, é uma coisa assim... Por exemplo, agora, esta princesa aqui, ela está comprando os vestidos dela em uma loja de moda popular chamada Zara. Aí ela compra o vestido, no dia seguinte esgota o vestido em todas as lojas de todo o país. Laura? Sim. Oswaldo, aqui atrás de você. Sim. Queria te fazer duas perguntas relacionadas um pouquinho com a política atual dentro da Espanha, já que você esteve agora lá em Espanha. Dois temas. Você ouviu falar alguma coisa, ou pelo menos que o que você está falando a respeito do juízo que está se fazendo ao juiz Baltasar Garzón? Sim, parece que ele foi condenado a não exercer a sua profissão durante 11 anos. Tive uma revolta bem grande do povo, e o que os magistrados falam é que ele teve que ser condenado porque ele colocou um procedimento não autorizado, ele colocou umas escutas nos telefones dos bandidos, por dizer de alguma forma, daí isso era um meio que não justificava o fim. E foi o que a ministra falou, os meios não justificam os fins, então ele vai ser condenado, e foi. Porque em outra das causas está relacionado com o juízo que ele tinha iniciado para os crimes na época do franquismo. Exatamente. Ou seja, o principal... Eles quiseram calar a boca dele, ele foi a forma que teve agora para poder calar ele, né? Na verdade, aí entra a Argentina também, né, Oswaldo? Você sabe o que nós aconteceu, acompanhamos muito o processo de Baltasar Garzón. Ele quis levar no juzgado essa questão dos crimes do Franco, do Vale dos Caídos. A Espanha não aceitou, aí ele foi para a Argentina
procurou um juez lá na Argentina que pudesse fazer aquele trabalho, aí depois eles aproveitaram essa circunstância e cortaram ele. Tá. Para deixar o negócio do Franco quieto. Gente, tem gente que defende a ditadura ainda. Tem gente que... eu escutei com várias conversas as pessoas falarem assim, não, com o Franco era tudo bem melhor. A gente não tinha esses problemas, não tinha esses imigrantes aí. Queria te acrescentar que hoje de manhã eu escutei aí no jornal justamente um documentário que acabou de fazer Almodóvar a respeito em defesa de Baltasar Garzón, com um monte de depoimentos ainda de pessoas que conseguiram sobreviver à perseguição de Franco. Estou dizendo porque um documentário que acabou de sair ontem ou anteontem. Sim, tem gente que saiu na Puerta del Sol, mas é minoria, ainda é minoria, então ainda a maioria defende o Franco, defende a ditadura. E o Almodóvar também não é boa personalidade para defender juiz, não. Tem que pensar nisso. E o segundo ele fez filme pornográfico até com Antônio Bandeiras. Tem aí um filme. Antônio Bandeiras, esse cara que é tão badalado, ele mais moço, beijando o homem lá, aquele negócio. O filme é totalmente pornográfico. Naquela época ele não era famoso ainda, né? Pois é. Ele começou com Almodóvar, a Penélope Cruz também esse começou Almodóvar já era. Agora uma coisa, desses livros aí, qual que é o melhor que fala sobre a morte do rei, o irmão do rei? Acho que vai ser este aqui, Valdo. Não tive tempo Depois de ler. Depois que você ler, você me fala que eu quero saber. Aquele que fala sobre a morte do irmão do rei. Você quer ver, Valdo? Não. Eu não vou ler ainda, não. Ah, você não vai ler? Eu também não. Tá bom. As minhas leituras hoje estão muito melhores. Né? Não vou perder tempo. Mas eu só queria saber o caso da morte do irmão. Tem um capítulo inteiro que fala disso. Tem muita gente que acha que foi o rei que matou o irmão. E a segunda pergunta que eu queria te fazer, Laura. Agora, outra coisa, você viu alguma coisa do Opus Dei lá dessa vez? Não. Não? Não vi nada. Porque o Opus Dei também é junto da... Mas é tudo por baixo, né? É tudo por baixo, caladinho. Isso não aparece. Não. A segunda pergunta que eu queria te fazer era justamente como você percebeu, porque foi justamente nestes dias, esse pacote de medidas que foram implementados pelo primeiro-ministro agora, justamente em função dos requerimentos da Comunidade Econômica Europeia. Eles estão cortando e cortando todos os privilégios que eles têm, né? Mas mesmo cortando e cortando, eles têm ainda mais privilégios que nós aqui em Brasil. Essa é a verdade. Agora, olha o que aconteceu comigo. Eu fui lá, eu fui renovar o meu cartão do SUS. Aí eles olharam para mim, onde que você mora? Em que rua? Eu falei, não, moro no Brasil. Ah, então você não tem. Como não? Se me acontecer alguma coisa aqui durante estes dias, eu não tenho assistência médica? Não. Quantos anos faz que você não cotiza na Espanha? Pois faz uns 10 anos. Ah, então você não tem direito a nada. Mas você é espanhola, mas não tem direito a nada. Então, eu torcendo para não acontecer nada comigo durante aqueles 20 dias, né? Porque eu não tinha... E isso antes não acontecia. Antes, todo mundo tinha SUS, mesmo os imigrantes, todo. Agora já não, eles vão cortando, cortando e cortando. Na monarquia, você podia chegar lá e fazer assim. O que a igreja faz. Laura? Esse processo dele. Laura, aqui na letra A. Sim. Poderia falar mais de sinergismologia? Não sei se você já comentou. O sinergismo anticosmoético das orgias alimentares e sexuais para satisfazer reis. Que página, por favor? Página 42. Assim, o sinergismo anticosmoético das orgias alimentares e sexuais para satisfazer reis e rainhas. Bom, eles juntavam o prazer da comida com o prazer do sexo. Aí eles ficavam todos pelados, né? No meio daquela quantidade de comida praticando sexo, né? Isso acontecia em todas as cortes. E para satisfazer os reis e as rainhas, né? Agora, você tem que colocar nisso também homossexualidade, né? E também tem que colocar nisso pedofilia, tudo junto. Que tinha tudo isso. Ainda tem. Professor, outra só
Só tem mais uma questão na fatologia, na quinta linha, de baixo para cima. Sim. As princesas educadas desde o nascimento para serem castas e frígidas. Se eles tinham tanta, né, essa questão da sexualidade... Em que página? Como é que... Na 42, fatologia. Não estou achando. Na quinta linha de baixo para cima. As princesas educadas desde o nascimento para serem castas e frígidas. As princesas, elas seriam as futuras rainhas, né? Então, elas tinham que ser puras, tinham que chegar no matrimônio totalmente virgens, né? Intocáveis, branquinhas e frígidas, no sentido que elas não iam praticar sexo para ter prazer, senão para ter muitos filhos e dar continuidade à dinastia, né? Era a função delas. Agora, Emanuel, eu acho que você não é da monarquia, porque você não falou nada. Ele está querendo, senhor. Não, ele está armando, já pediu o microfone. Ele pediu? Já pediu, após a minha pergunta. Que é o porta-voz, é Eminência Parga. Já pediu. Quer dizer que ele foi Eminência Parga. E o pai está de olho lá, para ver o que é que vem. Ó. O pai está de olho lá na ponta, para ver o que é que vem. O pai está calado. Dependendo do que vier, ele vai fazer que for o curso. Cabeças vão rolar. Eu queria perguntar o seguinte, senhor. Dependendo do que vier, cabeças vão rolar. Peixeira, mas o Pedro é Peixeira. O senhor vê alguma ligação, conotação com os juízes atuais, com a monarquia? Porque alguns têm uma postura... Tem alguns que são totalmente monárquicos. Totalmente, né? É isso que eu tinha essa impressão. E outra coisa, as juízas também. Tem umas que tem aplombo, tem toda aquela, sabe, a pose. Não admite sequer qualquer uma coisa. Outra coisa, a monarquia tem um ranço terrível, que são aquelas roupas. Isso, os juízes. É o conjunto todo. Agora, um lugar que tem assim, um processo de monarquia violento ainda, até em Portugal, em Coimbra. Lá tem ainda os ares de monarquia de tudo quanto é jeito, em Coimbra. Inclusive, o senhor também que foi da maçonaria, tinha um amigo que era maçom da nossa turma, ele disse que em Portugal a maçonaria se reúne ainda escondido. Eles fazem reuniões que ninguém sabe onde é, que ainda é ranço da época da monarquia. Tudo do jeito que era na Idade Média. Não é como aqui no Brasil, que tem. É totalmente escondido. Fechado. Agora vamos ver o representante aqui. Emanuel I e único. Emanuel. Tá certo? Sem comentários. Não, sabe, hoje eu conversei seriamente com ele, sabe, pessoal? Você, na minha qualidade de meu neto, você pode escutar seu avô. Eu falei com ele está para ele se empenhar na questão da filosofia, da psicologia, que ele entrou lá seriamente. Confio em você, Manuel. Nós já conversamos seriamente hoje. 1 hora de conversa. Mas olha, você não é da monarquia, certo? Não sou. De modo que você fica descansado. Bom, a pergunta que eu queria fazer justamente com base na conversa que tivemos hoje é a relação que eu queria que a Laura expandisse um pouco mais aí, como é que funciona a questão da política dentro da monarquia. Como é que funcionava ou funciona a política, né, desde antigamente até agora, como é que eram as intervenções, como é que os políticos fazem intervenções contra os monarcas e tudo. Então, as eminências pardas, os conselheiros eram os que mais mexiam com a política, né? Política tinha em todo, né? Você pensa, relações já é política. E a corte era como eu poderia dizer, um ambiente de intriga, de fofoca, tudo isso é política. É total, é intrínseco, né, dentro da monarquia. Todo castelo e toda a corte era política. Sim. Laura, qual, assim, de todas as pesquisas que você tem feito, onde que você verifica que foi o ponto de virada de quem está hoje na conscienciologia e saiu da monarquia? O que aconteceu, se você já identificou alguma coisa nesse sentido, que fez com
Eu acho que a gente, em algum momento, teve que fazer algum tipo de assistência, né? Para poder dar essa virada e ir para o curso intermissivo. Não na monarquia. Sim, pode ser dentro da monarquia, porque não olha aragonesa. Ah, mas ela é um caso, assim, mais exceção, né? Sim, mas vamos pensar. Não todo mundo que foi da monarquia foi rainha ou foi rainha. Poderia ter a condessa, a duquesa. Mas a maioria hoje só mantém alguns traços, às vezes até faciais. Mas só fica nisso. Como assim? Só fica nisso. Como só assim? Fica nisso. Só Vamos fica lá. nisso. Mas não é mais. Então, por exemplo, uma rainha não vai trabalhar com os corpos da pessoa. Os corpos da pessoa. Uma fisioterapeuta. Você vê como é que a gente melhora. Como é que a gente melhora? Tá, mas onde... Agora veja, então hoje nós temos uma série de fisioterapeutas com perfil de rainha, com pose de rainha. Michele foi embora. Mas não são mais rainha. Já não se faz mais rainha como antigamente. Caiu, agora não me toca. Não me toca, acabou. Ela agora é que toca o povo. Entende? Acabou. É aquele nome me tangere. Isso. Como é que é? A via de saída. Sair através disso que ela faz, assistência. É o caso da Laura já começou também, antes, assistência. então. Agora, assistência, não só de Tacom, como de Tales. Isso é inevitável. Né? Área é a minha área, né? Educação e saúde. Tem jeito. Você olha que a maioria são assim. São muitos aí, e muitas, inevitavelmente. Agora, veja bem, se a gente analisar, vocês vão me dar razão que tem um processo lógico histórico. Se a turma que fez curso intermissivo é da turma mais errada, dos mais antigos da Terra, esse povo mais antigo é justamente aqueles que eram da igreja e da corte, porque é o povo que estudava, que procurava subir, etc. Tal. Esse é que todos uns ajudavam os outros, é que fizeram o processo de feudalismo, monarquia, com o tempo, a situação toda. Agora veja, essa turma então estudou mais, por isso que aparecia mais no trabalho, serviço, os resultados dos esforços da pessoa. Então, é uma coisa mais do que lógica. Hoje, então, a tendência toda foi caminhar para o curso intermissivo. Agora, todos os colegas ou colegas, homens e mulheres do passado, estão tudo lá. É o caso da Laura. A hora que vai ver a família dela, todo mundo, não tem ninguém que escuta ela. Ela é a patinha feia da família. Sabe? É corpo estranho lá dentro. Então, veja, elas sobem e não conseguem fazer nada com esse povo. Então, tudo... A bitola é total. Como é que fica? Osvaldo, pensando nisso, como é que eu poderia ajudar eles mais? Hoje já não tem como ajudar mais. Como é que estou no limite? Como é que isso fica? Não, o ideal é você oportunamente escrever livro mesmo a respeito dessas coisas, que aí eles vão respeitar você. Como autor, a pessoa fica difícil sendo combatida dentro da família, sabe? O processo do autorado liberta a pessoa dentro da família bitolada. Vocês estão entendendo o valor do livro lá dentro? Isso aí é sério no seu caso. Você já escreveu muito artigo, está defendendo verbete, essa coisa toda. Eu faço o livro agora. Vai ajudar todo mundo. Quando eu publico algum artigo, eu envio para eles, mas eles não leem. Pois é. Não leem. Mas não interessa. Agora, quem é que é escritor da sua família? Sou eu. Pois é. Fim de papo, você já engoliu esse povo todo. Sou eu. E sou a única que está fazendo na faculdade, ninguém. Então, nunca. Todo mundo fala com eles que são da plebe. Vão continuar assim. Pode estarem encantados, fascinados com a monarquia, mas são da plebe. Continuam da plebe. É a vida.
Em vez eu penso que eles são da monarquia, pelo temperamento. Pois é, mas da plebe. Laura, sobre o curso ainda, a gente sabe que o professor Val deu muito apoio ao curso, é o Cláudio aqui na B. Sim. Você podia falar um pouco dos bastidores do curso em relação aos contrafluxos e também as suas percepções de bastidores? Então, o curso, para mim, claro que eu sou suspeita de falar, né? Mas eu comentei até com o Val, eu comentei com o Pedro, com várias pessoas, que o curso para mim foi realmente um divisor de águas. Eu superei todas as minhas expectativas. Eu sabia que ia ser um curso que ia ter muita assistência, que ia ser um curso diferente, mas ele mudou muitas coisas dentro de mim. E eu vi pelas pessoas que vieram depois me dar depoimento que ele fez ele conseguiu atingir pontos da personalidade dos alunos muito aprofundados, assim, muito profundo mesmo, né? No último dia nós tivemos um campo com o Epicom Pedro e a Epicom Cristina Aracaki, e tive a Concierge que falou através da Cristina, né? Que o nível de aprofundamento, não sei se foi assim, a Cris já não está aqui, que o nível de aprofundamento e de mudanças que tinha provocado o curso nas pessoas era muito grande, que a gente tinha que continuar dar continuidade ao trabalho, tanto que nós já estamos marcando um segundo curso para 12 e 13 de maio, estão todos convidados, e isso que eu posso falar, que foi um divisor de águas, que eu me sinto hoje muito mais tranquila, me sinto muito aliviada. Provavelmente o desassédio foi muito forte do grupo, e senti muita gratidão dos amparadores para mim, senti assim uma gratidão altamente emocionante, mas ao mesmo tempo tranquila. Eu me senti muito bem, eu me senti completa, me senti em Complexes, ainda estou em Complexes, e eu viajei para a Espanha no dia seguinte do curso, deu todo certo, nunca deu todo certo para mim lá, nunca, e deu todo certo. Então quer dizer que o trabalho foi sério e foi profundo. E eu gostaria que todas as pessoas que não puderam fazer, fizeram, porque realmente não interessa se você é da monarquia ou não é da monarquia, mas extrafisicamente a assistência que foi feita foi muito interessante, e todo mundo tem energia, todo mundo tem que doar energia para esse povo, que é o nosso povo ainda, né? Somos nós. Então, tem pessoas que falam assim, não, eu não estou mais nesse enlouquecimento da monarquia, eu saí bem, mas vai lá e ajuda as tuas vítimas. Você teve vítimas, não teve? Então vai lá, faz assistência, né? E como é que está esse curso? Tem um grupo de pesquisa? Se a gente quiser um colégio invisível associado a isso? Eu tenho interesse em fazer parte desse grupo de pesquisa. Queria... Não temos colégio invisível, por enquanto é uma pesquisa minha individual, pessoal, que eu estou fazendo há 6 anos, que saiu como fruto, saiu o curso, agora vai ter o segundo, provavelmente vai ter no ano que vem outro módulo, provavelmente que a gente vai aprofundar dentro do mesmo contexto da monarquia, mas em outros assuntos, como seria mais o poder e coisas assim, mas por enquanto o trabalho está sendo este. Não... Se você tivesse alguma proposta, a gente pode conversar e ver, mas por enquanto o que está sendo feito, esta assistência, através do curso, e tem gente como, por exemplo, a professora Fabiana Carvalho, que ela já também começou a sua pesquisa pessoal, ela já está pesquisando muito também sobre monarquia, a Miriam Sánchez também, ela já pesquisa bastante sobre família monárquica, e cada um está pegando um viés, aquilo com que se identifica, porque o assunto é muito amplo, né? E que o Emanuel falou, o assunto da política, ele pode pegar esse assunto da política dentro da monarquia e estudar e aprofundar. Nosso negócio é estudar, né, Cláudio? Não tem saída. Não, eu reforço justamente isso que você falou, Laura, porque o curso não é somente por aqueles que tenham alguma coisa a ver com a monarquia diretamente, senão fundamentalmente por um processo histórico no qual todos nós estivemos involucrados de uma ou de outra forma, seja através da própria monarquia, seja do clero, seja do militarismo, seja o que for. Então, eu pessoalmente recomendo esse curso e realmente é muito bom nele. Todos estão involucrados no curso, no tema do curso, ou seja, envolvidos com ele, tá certo? Lá dentro, até aqui. Tá certo? Agora, nós esperamos outros verbetes seus, e o livro também que você vai fazer, etc. Tal.
Você vê o tanto de pergunta que houve aí, ó. Isso aí atrai o povo para estudar. É muita gente. Ainda bem que no Brasil não há monarquia. Isso foi o máximo. Isso aí já é uma das vitórias da civilização brasileira. Não deixar a monarquia predominar por aqui. Muito embora alguns de vocês tivessem feito força para segurar, mas perderam, não é isso? Isso é uma bênção. Há certas derrotas que são as maiores vitórias. Entende? Aí essa é uma delas. Muito sério. Mas olha, ainda tem 3 minutos que vocês têm para fazer a pergunta. Pode falar, Rosa. Curiosidade, já que eu não sou pesquisadora da história, conheço alguma coisa, mas não sou pesquisadora. Uma curiosidade sobre essa questão dos envenenamentos nas monarquias, e eu já estudei sobre a questão dos Borgia. Isso era uma tradição da família. E eu queria ver se nesses estudos seus você encontrou alguma coerência, tipo uma tradição da monarquia passando para os monarcas, esse conhecimento dos venenos, porque segundo os Borgia foi até uma equipe de ciganos que passou através de um anel, né? E eles usavam esse anel para envenenamento. Eles passaram essa tradição para os Medici também, né? Os Medici e os Borgia, eles matavam, era uma moda, era o estilo da época, não deixava rastro, né? Dava comidinha, colocava comidinha no prato, tanto que tinham aquelas pessoas que provavam as comidas antes de os próprios monarcas. Aí a pessoa morria, né? Aquela comida não estava boa e fazia outra. Então tinham os próprios catadores de comida para evitar esse tipo de morte. Foi a época, foi o estilo, seria uma substância que seria fácil de conseguir, provavelmente, e ficou durante bastante tempo. Depois já foram outros métodos de assassinato, né? Como punhal, decapitação, enfim. Muitos eram presos em castelos, em masmorras, cortavam a língua deles, ficavam lá o resto da vida, olhando só pelaquela janelinha com as grades. Tinha várias formas de quitar a pessoa do meio. Essa era só uma delas. Tinha muitas mais. Bom, obrigada. Muitas graças, então, para todos. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, tivemos 70 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 32 perguntas online, 30 votos presenciais e 7 votos online. Os recados de hoje são do Leandro sobre o voluntariado aqui no tertuliário, sobre a transmissão das tertúlias, o Laiane Loche sobre o balanço existencial, a Cristina sobre pesquisa parapsíquica, a Mercedes sobre o Conselho dos 500 e a Cristina Aracaque sobre o curso CPC. Pessoal, boa tarde. Alô, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de passar uma mensagem para os teletertulianos e os tertulianos aqui presentes, todos que residem em Foz e têm a disponibilidade de estar no tertuliário pelo menos uma vez na semana, durante 3 horas, de meio-dia às 3, vocês podem nos ajudar e muito com a transmissão das tertúlias, com o voluntariado aqui no tertuliário. Tá? Então vocês podem nos procurar, eu sou o Leandro, né? Estou aqui a maior parte das vezes, vocês podem procurar a gente, ou a Cristina ou o Roberto, ou mandar um e-mail para tertulias@caec.org. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que começa agora no próximo sábado. Então, de sábado a terça-feira agora, período do Carnaval. O objetivo é ajudar a pessoa a fazer um balanço da sua vida, desde o momento em que nasceu até os dias de hoje, levantando seus acertos, erros, conquistas, omissões, realizações. E a partir daí estabelecer um plano de ação para alcançar determinadas metas no intuito de melhorar a sua performance na sua programação existencial. Nós vamos contar com uma série de professores e atividades. Dentre elas, nós gostaríamos de destacar o talk show, que será com o convidado Lísias Pires,
que vai abordar o tema da personalidade consecutiva dentro da família, que no caso é a família do professor Valdo, que estará presente também, já confirmado. Então, vale a pena todo mundo se organizar. Nós estamos já com 97 alunos, nós queremos chegar aí, passar de 100, e contamos aí com a participação de todos. Também lembrando isso para o pessoal de Foz do Iguaçu, que ainda não se inscreveu, então se organizar porque vale a pena, vai ser um momento incrível esse estudo de caso, além de outras participações e atividades que nós vamos ter durante o curso. Ok? Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para divulgar o curso para cirurgia e pesquisa parapsíquica, que vai acontecer logo após o balanço existencial, portanto, no dia 22 de fevereiro, das 15 horas às 21h30. Esse curso tem como objetivo apresentar a metodologia de pesquisa que vem sendo desenvolvida há 6 anos pela equipe da Dinâmica Interassistencial Parapsíquica. Durante o curso haverão 3 momentos. Na primeira parte, então, o professor Hernandes fará uma explanação teórica. Em seguida, haverá um trabalho prático, onde os participantes terão oportunidade de experimentar a aplicação dessa metodologia proposta. E, em seguida, finalizando, haverá um debate para esclarecimento de dúvidas. Informações e inscrições junto à Secretaria do CIAEC ou pelo telefone 352-52652. Obrigada. Boa tarde a todos. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida os cosmopolitas para a Assembleia Geral que ocorrerá em 4 de março de 2012, das 15 às 17 horas no Auditório do Discernimento. Os cosmopolitas de Foz do Iguaçu, Pará, e os conselheiros residentes em outras cidades podem enviar assuntos de interesse da comunidade para compor a pauta a ser apreciado e votado durante a Assembleia. Enviem os assuntos para o e-mail contato@c500.org.br até o dia 18 de fevereiro de 2012. Reserva a data em sua agenda. Exerça a sua cidadania evolutiva. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los a participar do curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Esse curso terá atividades práticas e tem como principal objetivo fornecer recursos e técnicas para a elaboração, o aperfeiçoamento e a implantação do Código Pessoal de Cosmoética no dia a dia. Dentre os principais tópicos que serão abordados, nós podemos destacar valores reais e valores idealizados, a integração autoimagem, autocrítica, binômio, TENEPS, Código Pessoal de Cosmoética e a utilização do CPC para atingir a autodesperticidade. O curso será ministrado aqui em Foz do Iguaçu em 2 módulos. O primeiro módulo será de 23 a 25 de março e o segundo módulo de 25 a 27 de maio. Para mais informações, por favor, contactem o CIAEC. Obrigada. E o verbete eleito para amanhã será hipercriticidade acrítica. A especialidade é criticologia. A autora professora Adriana Lopes. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.